bem-vindo para mais um tutorial. Sou o César e nesse tutorial eu vou responder a dúvidas de inscritos no canal. E a dúvida é a seguinte: por exemplo, eu tenho um usuário, venho no banco de dados, tenho a tabela usuários e este usuário tem uma certa quantidade de compras. Venho na tabela carrinhos e, por exemplo, o usuário 2 realizou uma compra. Tenho esta compra, depois realizou esta segunda compra, mais estas são 4 compras. Ou o usuário 1 realizou 3 compras. Como que eu faço a contagem? Como que eu conto a quantidade de registros, a quantidade de compras em uma tabela secundária? Então, é isso que será implementado nesse tutorial. Inclusive, se você tem alguma sugestão de tutorial, poste abaixo nos comentários. Então, bora implementar a parte para contar a quantidade de compras que o usuário possui. Para começar, eu preciso de um servidor. Posso utilizar o servidor local WAMP Server com o servidor startado. Abro no gerenciador de arquivos e no gerenciador de arquivos acessei disco C porque instalei o WAMP Server no disco C, diretório padrão, e criei o diretório Celk. Dentro desse diretório Celk, criei 2 arquivos. Abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code e no editor Visual Studio Code tem os 2 arquivos. O arquivo conexão com o banco de dados, e também o arquivo index com a estrutura básica do HTML. Este arquivo index ele está incluindo o arquivo conexão e este arquivo ele tem as credenciais do banco de dados local, em seguida o usuário root, o WAMP Server. No WAMP Server as credenciais padrões são essas, conforme eu estou apresentando: o usuário root, a senha em branco, a base de dados Celk, a porta 3306. Aonde que está essas informações? Então eu abro o WAMP Server no navegador, acessando o localhost, e em seguida acesso phpMyAdmin, que é um programa para você gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Para acessar o MySQL utilizando o phpMyAdmin, coloco o usuário root, a senha em branco e o servidor MySQL. Clico em executar. Acessou corretamente, então significa que são essas credenciais que eu preciso utilizar: banco de dados local, usuário root, a senha em branco, base de dados Celk, que eu criei nos tutoriais anteriores, e essa base de dados está utilizando a porta 3306. Nem todo servidor precisa da porta, por isso que eu coloquei conexão com a porta e a conexão sem a porta. Posso testar se realmente está funcionando a conexão. Retiro o comentário da conexão e acesso. Para acessar, preciso acessar o diretório Celk. Depois carrega o arquivo padrão, o arquivo index. Simplesmente coloco a palavra Celk, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Significa que conseguiu conectar. Comento isso daqui, não preciso mais. Fecho o arquivo conexão e continuo no arquivo index. Tem a estrutura básica, somente o H1, clientes, exato. Eu quero listar os clientes. Para isso, abro o PHP, finalizo o PHP e internamente crio uma query do tipo select. Quero selecionar os dados, palavras reservadas em maiúsculo. Eu quero selecionar na tabela. Eu criei mais 3 tabelas. Durante as aulas anteriores eu tinha essa tabela produtos, os produtos que o usuário tem. Agora eu cadastrei a tabela usuários. Essa tabela usuários tem a coluna ID, nome e e-mail. A coluna e em seguida o tipo. E cadastrei 2 usuários. Eu quero listar esses 2 usuários. Portanto, pego o nome da coluna, ID, nome e e-mail. São essas 3 colunas que eu quero retornar. Select, selecione a coluna ID, coluna nome e a coluna e-mail. From, da qual tabela, posso pegar o nome da tabela, os usuários, não coloco nenhuma condição no momento. Retorne todos os usuários. Atribuo esta query para
variável query underline usuários, porque vai ser vários usuários, não um único usuário, por isso que eu coloquei no plural. Posso preparar esta query, pego a variável con, que possui a conexão, é esta variável, e em seguida prepare para preparar a query que está dentro da variável query usuários. Preparei a query, atribuo para a variável result underline usuários. Preciso executar, pego result usuários e em seguida execute para executar. Eu tenho o resultado. É mais de um registro, então preciso utilizar o while para percorrer os dados. Toda vez que ele passar aqui, ele vai ter os dados de um único usuário. Então, eu coloco linha usuário no singular, porque é um único. Eu quero ler o resultado que está dentro desta variável, os usuários. Para ler, utilizo o fetch, e em seguida PDO. É PDO que eu estou utilizando na conexão? Sim, PDO. Então, coloco PDO, e fetch a source para poder utilizar o nome da coluna na hora que eu quiser imprimir. Dou um var dump na linha usuário, conferir se está retornando os clientes, atualizo, exato. Tenho ID, nome, e-mail, são as colunas que eu estou retornando. Depois, eu tenho 2 usuários no banco de dados, os 2 usuários estão sendo retornados. Ao invés de eu dar o var dump, eu quero imprimir. Então, para imprimir, coloco echo. Vocês já sabem que eu também posso dar um extract para imprimir através do nome da coluna. Dou um extract em um array, no array linha usuário que possui os valores que eu dei o var dump. Ao dar extract, eu posso imprimir através do nome da coluna como uma variável. Esta chave do array eu utilizo como uma variável. Depois do ID, coloco uma quebra de linha. Depois do ID, eu também tenho nome e e-mail. São essas informações. Coloco um traço também para imprimir um traço após cada usuário. Tenho o nome, a coluna é nome, próxima coluna é e-mail, altero o nome da coluna e a palavra que será apresentada para o usuário, a palavra e-mail. Comento este var dump no momento, confiro como que está ficando, ID, nome e e-mail. Retornei os usuários, mas eu quero contar agora quantas compras o usuário realizou. Por exemplo, eu tenho a tabela carrinhos e essa tabela carrinhos ela salva o ID do usuário, a compra. Então, imaginar que o usuário no dia 3 realizou esta compra, no dia 7 realizou mais uma compra, usuário 2. No dia 15 realizou mais uma compra e depois no dia 27 realizou mais uma compra. Desta forma, o usuário 2 tem 4 compras e o usuário 1 tem 3 compras. Eu quero contar quantas compras que cada usuário realizou. Para isso, eu simplesmente venho na query, somente quebro a linha para ser mais fácil de visualizar. Eu acrescento left join, porque se eu acrescentar inner join, é obrigatório existir uma compra, o usuário é obrigado. Agora, quando eu utilizo left join, não é obrigatório. Então, eu coloco left join. Se você quiser retornar somente usuários que realizaram uma compra, você pode utilizar o inner join. Mas aqui eu utilizo left join. Carrinhos, se eu quero pesquisar na tabela, nessa tabela carrinhos, coloco o nome da tabela. Quero pesquisar em uma tabela secundária, então significa que eu preciso colocar um alias, um apelido. Neste caso, eu coloco car. E aqui no usuário eu também coloco um apelido, um alias, sendo o SR. Por que eu não posso colocar user? Porque é uma palavra reservada. Se você quiser pesquisar quais são as palavras reservadas, você vem aqui no SQL e começa a digitar. Se você começar a digitar, por exemplo, não tem problema, mas se você colocar USE, observe que é uma palavra reservada, inclusive está colocando da cor roxa, porque é uma palavra reservada.
não posso utilizar esta palavra como apelido, como Elias. Então, sempre quando você for utilizar alguma palavra como Elias, verifique se a mesma não é uma palavra reservada. Eu acrescento indicando que este ID pertence a essa tabela, o nome pertence a essa tabela e o e-mail pertence a essa tabela. Continuando no left join, atribuir um apelido, quero identificar que onde na tabela identificada por car a coluna usuário, como que é o nome da coluna? Usuário ID, pego o mesmo para não ter erro. Esta coluna usuário ID deve ser igual ao ID do usuário. Estou utilizando o alias, em seguida o nome da coluna. Desta forma eu identifico que, por exemplo, esta compra ela pertence ao usuário 2. Quem é o usuário 2? O usuário 2 é esse daqui. Quais são as compras do usuário 1? Sendo do César, ele tem 1, 2, 3. São essas 3 compras. Conferir agora se realmente eu estou retornando as compras. Ok, posso testar só para vocês verem. Atualizo, ele retornou César várias vezes. Então, para cada compra, ele retornou um César. O César tem 3 compras, ele retornou 3 vezes? Exato, César, 3 compras, 3 vezes. Este usuário tem 4 compras, retornou 4 vezes. Inclusive, eu posso retornar o ID da compra. Neste local, utilizo o alias, o car, o apelido que eu atribuí, depois eu quero a coluna ID, da tabela identificada por car, eu quero a coluna ID. Mas agora veio mais um problema. Eu tenho o ID aqui e ID aqui. Qual ID ele vai retornar? Vamos conferir antes de eu apresentar a solução. Atualizo, ele retornou o ID da compra e não o ID do usuário. Aqui eu quero imprimir ID do usuário. Mas ele não está retornando o ID do usuário, ele está retornando o último ID. Conferir, não retornou o ID do usuário. Para isso, eu tenho a solução, alias, apelido. Eu coloco o nome da coluna, depois o apelido da tabela. Você pode colocar o nome que você quiser neste local. Por exemplo, casa, teste, você pode colocar a palavra que você quiser. Eu tenho o hábito de colocar primeiro o nome da coluna, depois o alias da tabela. Assim é mais fácil de identificar. O mesmo aqui. Essa palavra reservada. Este as não é obrigatório. Você pode encontrar exemplos na internet que este as não existe, não é colocado. Ele não é obrigatório. Mas se você colocar, você consegue ser mais claro que você está atribuindo um apelido. Utilizo o nome da coluna e o alias da tabela, car. E na hora de imprimir, ao invés de eu utilizar o ID, eu utilizo o alias. Não altero, quero imprimir o ID, sem alterar para o alias. Conferir o que apresenta, variável ID indefinida. Por quê? Não posso utilizar mais o ID, preciso utilizar o alias. Coloco o alias, confiro, eu tenho o ID do usuário, 1, e posso imprimir também o ID da compra. Neste local, ID da compra. E o ID da compra está no alias ID car. Conferir se realmente tem o ID da compra, agora sim. ID do usuário, 1, ele tem a compra 3, 4 e 7. Exato? Conferir, usuário 1, 3, 4 e ID 7. Retornou corretamente. Mas, ao invés de eu retornar o César 3 vezes, eu quero uma posição aqui neste local, por exemplo, quantidade de compra. Eu quero retornar a quantidade e não retornar quantas vezes o usuário comprou. Por exemplo, o César comprou 3 vezes, eu estou retornando 3 César. Eu não quero retornar 3 vezes o César, eu quero retornar esta posição, quantidade de compra, colocando quantas vezes ele realizou a compra. Neste caso, por exemplo, o César 1, ele fez 3 compras. Eu quero apresentar o número 3. Este usuário realizou 4 compras. Eu quero colocar aqui número 4, 4 compras. Como que eu faço? Para isso, utilizo o group by. Coloco group, em seguida by, também uma palavra reservada, por isso que eu coloquei em maiúsculo.
utilizo car, sendo ilhas da tabela carrinho, e utilizo como referência o usuário ID, esta coluna. E em função de eu estar contando, eu não tenho como retornar o ID, porque eu não preciso agora do ID, eu quero é contar a quantidade. Então, este car não preciso mais. Faço o seguinte, count. Você que está seguindo a sequência de tutoriais, você já viu eu utilizando o count. Caso você não esteja seguindo a sequência, abaixo há o link para você acessar a playlist completa. Eu quero contar quantas compras o usuário possui. Utilizo o apelido car da tabela, em seguida como referência o ID do usuário, o usuário ID, ponto usuário ID. Agora eu não tenho mais este ID, eu comento o ID da compra, eu não tenho mais. Retiro o comentário do var_dump, eu quero ver o var_dump, o que ele está retornando. Retornou só 2 vezes o usuário, sendo o usuário César uma vez e este segundo usuário uma vez. E tenho a quantidade de compra. Este cliente fez 3 compras e este cliente 4 compras. E para imprimir, isso aqui não é legal utilizar neste formato. Vocês também já sabem o que eu posso fazer. Atribuir um alias, isto mesmo. Coloco o nome, quantidade, você pode colocar o nome que você quiser, só coloco quantidade de compras que é mais fácil de identificar. E posso imprimir neste local. Antes de imprimir, vamos ver o var_dump. Anteriormente estava assim, eu dei um alias, atribuí um apelido, conferir quantidade de compras. Utilizo este alias para imprimir o valor. Neste local, coloco o alias quantidade de compras. Conferir como que está ficando. Agora, o usuário 1 tem 3 compras e o usuário 2 tem 4 compras. Desta forma, estou retornando a quantidade de compras que cada cliente realizou. É claro, aqui na compra, na coluna carrinhos, eu simplesmente coloquei o ID do usuário, mas você pode colocar, por exemplo, a data da compra, o valor da compra, em qual loja que foi realizado a compra, entre outras informações. Você coloca as informações que seu projeto necessita. Eu somente coloquei o mínimo possível para conseguir fazer funcionar e explicar para vocês. Eu cadastro um novo usuário, venho em inserir, então tenho este usuário e este usuário, também atribuo um e-mail para o mesmo. Estes são os usuários que eu sempre utilizo nos tutoriais, nas aulas, nos cursos, por isso que eu sempre coloco os mesmos. Tenho este usuário 3, ele tem alguma compra? Não, ele não tem nenhuma compra. Quantas compras? 0, não tem nenhuma compra. Acrescento uma compra para este usuário, venho em inserir e este usuário, usuário 3, tem 2 compras. Coloquei 2 compras para este usuário. Conferir, procurar, são 3 compras. Agora sim, não é 3 compras, eu coloquei 2 compras com ID 3. O ID 3, usuário 3, tem 2 compras. Mas este usuário 3 não tem nenhum produto no carrinho. Então, produtos, carrinhos. Eu tenho essa tabela. Essa tabela indica o carrinho, em seguida o ID do produto. Venho e insiro. Carrinho, qual é o carrinho que eu tenho? É o 8 e o 9. Começo com 8, ele tem o produto, coloco o produto 2 e 3. O carrinho 8 tem o produto 2, depois o produto 3. Acrescento, coloco 20, dou um Enter. Qual é o próximo carrinho? É o 9. Então, o carrinho 9, ele tem o produto 1 e depois o produto 5. Tem o produto 5? Sim, tem o produto 5. Executar para inserir. Desta forma, este carrinho, são os 2 carrinhos, 8 e 9, possuem esses produtos. Carrinho 8 possui o produto 2 e 3 e o carrinho 9 possui o produto 1 e 5. É claro, eu não estou trabalhando ainda com essa tabela, mas eu já tenho ela. Essa tabela será abordada nos próximos tutoriais. Por isso, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Mas o objetivo desse tutorial era
apresentar como contar a quantidade de compras que um determinado cliente, um determinado usuário realizou. E para realizar esta soma, para poder contar, eu estou utilizando o Group By. Desta forma, também apresentei para vocês como utilizar o Group By e também o Left Join. Caso você não saiba o que é Left Join, Inner Join, Right Join, isso eu apresento no curso de PHP Developer. Link disponível abaixo para você ver mais detalhes do curso. Portanto, eu aguardo você no próximo tutorial.